O desmanche clandestino de veículos ainda é uma realidade na macro-região. Autoridades atuam para combater a venda de peças conhecida como de sangue, componentes retirados de carros roubados ou furtados e que são comercializados sem qualquer documentação. O trabalho para identificar o comércio ilegal de peças de carros usados é frequente na macro-região. Segundo dados do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, desde janeiro de 2024, foram realizadas 15 operações e 120 desmanches foram vistoriados. Destes, 60 receberam autuações e 53 veículos foram recuperados. O trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, da Guarda, é identificar se ali existe naquele local algum produto de crime. Nesse caso, o material é apreendido, é levado para a delegacia e aí nós tomamos todas as providências com relação à instauração de inquérito policial e investigação a respeito da origem daqueles produtos. O Detran ele tem intensificado bastante a fiscalização dos desmontes, são ações aí planejadas desde o começo do ano, existe todo um planejamento do Detran das fiscalizações que serão feitas ao longo do ano. Só este ano, grandes operações foram realizadas. Uma delas, chamada Elo Quebrado, cumpriu 5 mandados contra uma organização criminosa especializada na receptação de veículos e lavagem de dinheiro. As prisões foram feitas na zona urbana e zona rural de Barretos. Na zona leste de Ribeirão Preto, um desmanche clandestino foi desarticulado pela Polícia Militar. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante, enquanto tentava desmontar 2 veículos. Segundo a PM, ele já tinha outras passagens pelo mesmo crime. Na zona rural de Ribeirão Preto, a Guarda Civil Metropolitana encontrou 2 carros furtados em meio a uma plantação de cana. O local é conhecido pelo abandono de veículos que depois podem ser desmanchados ou usados em outros crimes. Em Franca, a Polícia Militar descobriu um desmanche ilegal de veículos no Jardim Santa Bárbara. Um homem foi preso. É muito frequente, a gente identificar veículos em processo de desmontagem sem a devida observância ali das regras para a desmontagem. Então, são estabelecimentos não credenciados em processo de desmontagem de veículos, peças que são colocadas e oferecidas ao cidadão, que a lei proíbe. Aqui é importante falar que nem toda peça usada ela pode ser comercializada. Os itens de segurança dos veículos, e ali sistemas de freio, suspensão, airbag, cinto de segurança, a legislação proíbe a comercialização dessas peças para o consumidor. De acordo com o delegado da DEIC, os desmanches ilegais têm relação direta com o aumento de casos de furtos e roubos de veículos. Quem compra ou comercializa peças desse tipo pode responder criminalmente. O crime de receptação é muito importante, que é o principal nesse caso, porque as pessoas identificadas respondem criminalmente. Cada caso é um caso, alguns casos são feitos sim, a prisão em flagrante, e nesse caso a pessoa já começa a responder imediatamente pelo crime. O representante do Detran também reforça que comprar peças usadas de automóveis requer um cuidado maior para não fomentar o comércio ilegal. O processo de aquisição de uma peça usada ele demanda certos cuidados e atenção por parte do cidadão. É importante o cidadão ele acessar o portal do Detran e consultar a relação dos estabelecimentos credenciados e autorizados a comercializarem essas peças usadas. Ali existe a separação por município, por região, e além da certificação do cuidado de ser um estabelecimento credenciado no Detran, é importante o cidadão verificar se na peça que ele for adquirir tem uma etiqueta de rastreabilidade colada nela ali gravada. E essa etiqueta de rastreabilidade possui um QR Code, onde com o próprio celular é possível fazer a leitura das informações e ele consta qual veículo aquela peça foi retirada, qual a nota fiscal de aquisição pelo desmonte. Então, tendo esse cuidado e atenção de ser um estabelecimento credenciado com a peça com etiqueta de rastreabilidade, o cidadão pode fazer a aquisição tendo certeza que não é uma peça de sangue. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. E caso você identifique algum comércio que não esteja credenciado ou faça a venda dessas peças de uma maneira ilegal, denúncias podem ser realizadas nos telefones 181, 190 ou 153.
Também é possível denunciar pelo canal da ouvidoria do Detran. É o www.detran.sp.gov.br. Vamos repercutir mais esse assunto agora com o Dr. Ricardo Macedo, advogado, ele que está ao vivo com a gente aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, por que desmanche clandestino ainda é tão comum mesmo com essas ações por parte das autoridades? Uma ótima tarde ao senhor. Enquanto a sociedade brasileira trouxer consigo em seu DNA a malandragem, o individualismo e a sensação de vantagem, é o que teremos ao nosso cotidiano. Boa tarde, André. Boa tarde a você que nos prestigia. Eu não me esqueci de cumprimentá-los. Vejam, nós precisamos atuar em duas frentes. Uma frente repreensiva. Nós precisamos de uma mudança urgente na nossa legislação. A nossa lei não consegue efetivamente punir o transgressor, mantê-lo preso e fazer com que ele cumpra a pena. E uma outra frente, a médio e longo prazo, nós precisamos dissuadir esse costume, essa prática nefasta do seio da sociedade. E isso acontece com educação. Educação, formação, presença e exemplo paterno e materno. Educação, informação de qualidade, para que as gerações futuras não tenham essa idolatria pelo crime e não vejam no crime um meio de vida, um meio de profissão, se é assim que posso dizer. Doutor, a venda dessas peças, desses carros ilegais, né? A venda dessas peças ilegais no mercado está diretamente ligada a esses crimes que a gente acompanha aí de roubo e de furtos de veículos. São as chamadas peças de sangue, né, como dito ao longo da matéria. Ou seja, isso fomenta todo um mercado. É muito simples essa cadeia, talvez há um técnico para poder aqui se manifestar. Mas vejam, se essas peças estão sendo comercializadas é porque tem consumidores, ou seja, tem pessoas que estão comprando. E isso, logicamente, fomenta, aumenta o número de roubos, de furtos. Então, nós precisamos combater não só aquele que comercializa, mas também aquele consumidor, aquele que compra essa peça, mesmo sabendo a origem ilícita, a origem espúria de tal produto. Agora vamos falar com aquela pessoa honesta que porventura está buscando aí uma peça legal num desmanche. Como é que ela vai se proteger, doutor, para ela não estar comprando uma peça, então, produto de um furto, de um roubo de veículo? É preciso identificar a malícia desse vendedor, a malícia de quem te oferta essa peça. E isso vem por vários fatores, porque se trata de uma ciência humana. Então tem que, obrigatoriamente, não existir uma desproporção entre a peça e o preço. Ou seja, você sabe que a peça, hipoteticamente, custa R$1.000. Você vai pagar R$100, 50. Há que se desconfiar. Sempre pedir a nota fiscal, a origem da peça, de onde veio, qual a qualidade dessa peça. É uma peça genuína? Não é? Ela foi extraída de tal veículo. Esse veículo é objeto de sinistro, não é? Me mostre isso. E, por fim, você levar em consideração se essa peça é comercializável ou não. Como dito ao longo da matéria, observamos que, por exemplo, itens de segurança, um airbag, um amortecedor, molas, não são objetos de comercialização. Então, é necessário que você não queira levar vantagem, previna a sua segurança e efetivamente evite a prática de crimes. E vamos falar então um pouquinho das consequências, doutor? Consequências para esses estabelecimentos, para quem comercializa essas peças e quem compra sabendo que é uma peça irregular. Crime de receptação qualificada, crime de favorecimento pessoal, se você sabe quem é a pessoa e esconde, crime de favorecimento real, quando você faz o uso da coisa ou guarda a coisa, não é cassação de alvará, ou seja, nós precisamos efetivamente de uma fiscalização maior e que a lei seja cumprida, senão nós não vamos conseguir. Não são penas baixas, não é algo simples de se resolver. Basta fiscalizarmos de verdade e dissuadirmos esse tipo de comportamento social que, repito, é nefasto e só nos traz prejuízos. Doutor, é esse ponto que eu queria tratar com o senhor ainda, a questão da fiscalização ou até uma legislação mais pesada, digamos assim, pode ser uma forma de combater esse comércio ilegal de peças de uma vez por todas? A verdade é que as leis se separam dos homens por um único fator: o homem é quem as faz. E se o homem faz leis brandas, significa que ele tem uma predisposição a praticar crimes. Então, nós precisamos analisar melhor o nosso parlamento federal, porque direito penal é matéria própria do nosso Congresso Nacional, verificar por que essas leis até hoje se mantêm tão ultrapassadas, não é, e que não cumprem a sua função social. É isso que nós queremos enquanto sociedade? Se a resposta for não, nós temos que melhorar ou até mesmo mudar o nosso parlamento. Se a resposta for sim e a criminalidade vem sendo aumentada cada vez mais, significa que vivemos uma sociedade doente, sem valores e com preço, e ainda que seja o preço da prática de crimes.
Agradeço muito, doutor Ricardo Alves Macedo, advogado, pela presença aqui mais uma vez com a gente. Doutor, desde já um bom fim de semana. Até a próxima oportunidade. Sempre honrado e agradecido. Até, doutor.